Então, a gente vai fazer uma breve introdução. Ficou meio torto aqui, não tem problema. Ele capta bem o som. Uma breve introdução para a gente conseguir relembrar o que a gente viu no culto passado e também para nos introduzir no capítulo de número 2 aqui agora, tá? Então vamos lembrar um pouquinho do contexto da igreja de Éfeso, para os irmãos que não estavam no culto ou que não puderam ver o sermão, ou que não lembram talvez. A igreja de Éfeso era a capital de Roma, ali na região da Ásia, e era uma cidade muito grande, cosmopolita, né? Era uma cidade portuária, passava muito comércio, era uma cidade extremamente idólatra também. Tinha uma das 7 maravilhas do mundo da época, que era o templo da deusa Artemis, né? O templo da deusa Diana. Hoje eu não trouxe as fotos, que a gente já viu tudo passar, mas essa aí é outra coisa, né? O templo, você é a biblioteca lá do camarada. Mas esse templo da deusa Artemis tem até hoje lá em Istambul, na Turquia, uns pedaços das colunas lá que são daquela época. Era uma coisa de louco, assim. Eram colunas de 12 metros de altura, bem impressionante. E uma cidade extremamente idólatra. Paulo até se incomodou lá, porque quando ele começou a pregar o evangelho, o pessoal começou a tocar fogo nos ídolos e quebrou os comerciantes lá. Até foi um dos motivos, porque lá no capítulo de número 19 de Atos, quando Paulo implanta a igreja em Éfeso, ele teve que sair da cidade por causa que os comerciantes queriam a vida dele, né? Então, é nesse contexto que Éfeso está inserido, um contexto de idolatria. A maior parte do povo de Éfeso é um povo gentílico, apesar de ter a presença das sinagogas estão lá em Éfeso, tem os judeus lá. Paulo vai falar sobre os judeus aqui no capítulo número 2, mas ao contrário das cartas que a gente tem visto anteriormente, por exemplo, Corinto e Gálatas, onde a maioria do povo era judeu, agora em Éfeso não. Em Éfeso a maioria do povo é gentílico mesmo. Então, no capítulo de número 1, Paulo vai tratar alguns pontos cruciais da fé em Cristo, e tentando falar na linguagem do próprio povo, que tinha como crença muito forte na época o gnosticismo, né? O gnosticismo, ele fazia uma separação meio torta, assim, da parte do corpo e da alma. Então, por exemplo, assim, tudo que é corpóreo é extremamente maldito e tudo que é espiritual é extremamente divino. Logo, para mim se aproximar de Deus, que para o gnóstico é um Deus impessoal, eu preciso, através de ritos e cerimônias, alcançar uma espécie de ascensão, né, espiritual e refutar tudo que for da carne. Os judeus não entendiam isso. Os judeus entendiam que o corpo inteiro é para Deus, né? Não faziam essa separação. Isso surge muito com a filosofia grega, daquele negócio da tricotomia, né? Corpo, alma, espírito. Os dicotomistas que só acreditavam que alma e espírito era a mesma coisa. E aí vai uma discussão de séculos. Porém, Paulo vai se introduzir nessa linguagem para explicar para os irmãos sobre a eleição de Deus antes da fundação do mundo, e que ele nos abençoou nas regiões celestiais, e que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para a obediência na pessoa dele. E a gente comentou aqui no culto passado que a eleição, ela não se dá somente para o céu, que é muito fácil para o reformado bater no peito e dizer assim, eu sou eleito em Cristo, e aí, né, vivo a vida do jeito que eu quero. Pois é, aí que está o problema, porque a eleição começa no momento da conversão, o fruto da eleição começa no momento da conversão. Paulo vai dizer várias vezes que Deus nos elegeu para boas obras, não somente para estar no céu. É um pacote completo, não tem como pegar uma parte só e falar assim, agora eu vou para o céu, mas a minha vida não condiz com a vida de um eleito em Cristo, não é mesmo? Paulo também vai dizer que nós somos eleitos para uma vida de intimidade com Deus. Quando ele fala lá no verso de número 4, no capítulo 1, que ele nos elegeu para sermos santos e repreensíveis, no sentido da obediência, e também nos prediçou no verso 5 para a adoção de filhos, que é uma relação que pressupõe intimidade, não é mesmo? Intimidade com Deus. Outra característica do eleito é que ele é íntimo de Deus. E para você ser íntimo, se ser filho pressupõe intimidade, ter intimidade pressupõe relacionamento. Então você precisa conversar com Deus. Ter relacionamento diário com Deus é um fruto de um eleito. Paulo também vai dizer que todo esse processo de eleição é para a glória de Deus, e lá no verso 12 ele vai dizer assim, para louvor da sua glória, né? E também vai nos garantir, no final do capítulo de número 1, se os irmãos bem lembram, que a garantia dessa salvação está no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus nos selou nele, nos selou
e também é o penhor da nossa salvação. E a palavra que Paulo vai colocar como penhor lá é o adiantamento que o noivo dava para casar com a noiva para a família, né? Era a garantia. E é nessa linguagem que Paulo vai tratar que esse processo de salvação que Deus causou em nós antes da fundação do mundo está garantido pelo seu Santo Espírito. Então ele trata desse processo de salvação maravilhoso em Cristo no capítulo de número 1. E agora no capítulo de número 2, isso vai ficar um pouquinho mais maravilhoso ainda, se é que isso está bem colocado, mais maravilhoso, porque ele vai dizer de onde é que Deus nos tirou para que esse processo de salvação fosse uma realidade em nossas vidas. Então a gente inicia a leitura do capítulo de número 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados, delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos pensamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, do qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então, Paulo vai tratar de dois temas muito importantes aqui no capítulo de número 2. Eu até poderia falar que Paulo vai abrir o capítulo de número 2 falando sobre a morte do homem, mas Paulo não colocou capítulo na Bíblia, né, irmãos? Então é mais correto falar que o capítulo de número 2 será aberto, né? Falando sobre isso. Então, após Paulo falar desse plano maravilhoso de redenção que Deus tem para a igreja,
e que a salvação em Cristo não é um processo que talvez muitos irmãos acreditam, que é uma corda bamba, né? Uma cordinha bamba, assim, que volte e meia eu estou salvo, volte e meia eu estou perdido. Não, não é assim. A salvação é algo sério, irmãos. Olhe para dentro de você mesmo, enxergue salvação em Cristo, porque ela está garantida pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos sim casos de apostasia no Novo Testamento, mas não é essa vida leviana e volte e meia eu estou salvo, volte e meia eu estou perdido. Ele nos garante a salvação e isso já aconteceu antes da fundação do mundo. Antes que existisse tempo, Deus já tinha os seus eleitos e o Cordeiro já tinha sido imolado. Então Paulo, após explicar isso no capítulo 1, vai abrir o capítulo 2 dizendo assim, irmãos, essa salvação foi nos dada quando ainda nós estávamos mortos em pecados. Mortos. E a melhor maneira de a gente começar a entender esse texto aqui é até uma ferramenta exegética, né? Se os irmãos vierem estudar teologia, vão ver que uma das primeiras coisas que os irmãos vão aprender é como que eu entendo o texto. Faça perguntas ao texto, né? O que significa ser morto aqui? No verso de número 1, ele vai dizer assim, ele vos deu vida estando vós mortos. E o que significa ser morto? Bom, a Bíblia é bem clara em dizer que o salário do pecado é a morte, não é mesmo? Foi a paga que Adão teve quando ele pecou lá no Éden, não é mesmo? Pode comer de todos os frutos, mas se comerdes da árvore que habita no meio do jardim, certamente morrerás. Essa morte é uma morte espiritual. Certamente a gente entende assim, que senão a gente estaria todo mundo morto, né? Não é uma morte carnal. Agora, no que ela consiste? Por que Paulo está abrindo isso depois de falar sobre a nossa salvação e dizendo assim, todo esse processo foi dado a nós, estando ainda nós mortos? Irmãos, é porque esse estado de escravidão que a gente se encontra na morte, Paulo vai abrir dizendo sobre ele, para a gente entender que um morto não faz nada. O morto não tem capacidade de reação. E é nesse estado que nós nos encontrávamos quando Cristo nos resgatou. E é muito bonito até que alguns irmãos falem assim, imagine você no fundo de um poço, tá? É uma figura bem comum, né? Para a nossa vida antiga, fora de Cristo. Imagine você no fundo de um poço e no fundo desse poço há lama, porque o poço está seco e só tem um lamaçal lá no fundo. Aquele lamaçal representa o seu pecado. E você está lá no fundo do poço. Agora muitos irmãos falam assim, Cristo vem e lhe estende a mão, muito parecido com aquela ideia de Michelangelo, que desenhou lá no teto da Igreja Católica, lá, né? Dos dedos quase se encostando, como se o homem tivesse capacidade de levantar a mão a Deus. Aí eles falam assim, Cristo lhe estende a mão, lhe pega pela mão e lhe puxa para fora desse poço. Está quase lá, mas não é assim. Porque você não tem capacidade de erguer o braço para Cristo. Você está morto nos vossos pecados. Acontece que Cristo, ele entrou na lama com você, se sujou dos seus pecados, lhe pegou no colo e tirou você do poço. Essa é a realidade que Paulo explica quando diz assim, estando nós ainda mortos em pecados. Não é um pelagianismo barato, porque Pelágio era um camaradinha que falava mais ou menos sobre isso, dizendo assim, não, a salvação, irmãos, ela é mais ou menos assim, Deus faz 70% e o homem faz 30%. Não. Nós estávamos mortos em pecados. Cristo nos resgata, se suja dos nossos pecados para nos tirar daquela situação. E é exatamente isso que Paulo vai falar aqui, dizendo assim, ele nos deu vida estando vós mortos. Mortos. Ele não estende a mão, ele nos agarra, ele nos pega no colo e nos tira daquela situação, visto a nossa incapacidade de sequer alcançar a nossa mão para ele. Só que não apenas uma morte, porque ele continua no texto dizendo assim, mortos nos vossos delitos e pecados. Então a morte não consiste só numa incapacidade completa de fazer qualquer ação em direção a Deus. A morte, preste atenção nisso, irmãos, a morte espiritual, ela consiste em vida para a carne. Os mortos estão mortos para tudo que o leva até Deus, mas pense comigo assim, tudo que Deus ama, tudo que é bom, tudo que é louvável, a pessoa fica morta para isso.
mas tudo que são os prazeres da carne, tudo aquilo que encherá o seu ego e lhe dará prazer, para aquilo ela é muito viva, ela está extremamente viva. Então não é morto em todos os sentidos. A morte espiritual nos mantém vivos para o pecado. Por isso que ele vai dizer que a nossa morte é nos delitos e pecados. Pense comigo assim. Alguns casos que você deve conhecer de pessoas que desonram os pais, não são pessoas pacientes, são pessoas brigonas, não têm nenhum fruto do Espírito, pessoas extremamente perturbadas. Aí a gente pode olhar e dizer assim, caramba, essa pessoa precisa de tratamento, ela deve ter algum problema, não é mesmo? Mas por outro lado, você pensa assim, para as coisas que lhe aprazem, que lhe dão prazer, que são para o seu próprio ego, ela não é perturbada, ela é extremamente vívida, consciente daquilo. E é exatamente isso que a morte espiritual faz, ele torna apto, inclinado a praticar tudo aquilo que é mal, toda injustiça, tudo aquilo que Deus odeia, mas uma incapacidade tremenda e completa de louvar a Deus, de engrandecer a Deus com suas atitudes e caráter. É nisso que consiste a morte espiritual, uma morte para Deus e uma vida para o pecado. Por isso que Paulo vai dizer que nós estávamos mortos, mas não em qualquer lugar, mas mortos dos nossos delitos. Paulo vai tratar isso lá no capítulo 1 da carta que ele escreve aos Romanos, quando ele está falando de alguns irmãos lá, que deixaram a sua natureza envolvendo-se varão com varão, não é mesmo? Deixando a natureza, inclinaram-se para o seu próprio coração, envolvendo-se entre si, de forma que, Paulo vai colocar, Deus os entrega às suas próprias concupiscências. A morte espiritual. Você consegue somente ver prazer naquilo que Deus odeia. É exatamente nisso que se dá a morte espiritual. Paulo vai continuar no texto dizendo assim, no verso de número 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, irmãos, segundo o príncipe da potestade do ar. E a gente já vê elementos que Paulo coloca no texto exatamente para falar a língua lá dos Efésios, não é mesmo? A gente viu já no capítulo de número 1, Paulo falando sobre as bênçãos nas regiões celestiais, que nós se assentaremos em Cristo nos lugares celestiais. E aqui ele coloca mais um aspecto que nós andávamos antes da nossa fé em Cristo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, trazendo essa realidade espiritual da vida para os irmãos de Éfeso, para literalmente falar a linguagem deles. E o que acontece? Essa palavra curso aqui no grego, ela significa caminho, é muito parecido, né? Mas essa mesma palavra é usada várias vezes no Antigo Testamento para falar sobre o curso das águas, sobre o curso dos rios, sobre o caminho dos rios. É quase como se Paulo estivesse comparando aqui o mundo e as ideias do mundo e as inclinações do mundo como um rio. Aí você pensa, irmão, o que isso tem a ver, né? Comparar o mundo com o rio. Aí o que a gente pode entender disso aqui? Literalmente, irmãos, se a gente for olhar por outro ponto, viver contra o mundo, chega a ser até um pouco engraçado, é nadar de braçada contra a correnteza. É literalmente isso. Porque se você não se sente nadando de braçada contra a correnteza, é complicado. É um pouco complicado. Porque significa que o curso do mundo está mais forte do que a sua capacidade de lutar contra ele. Essas inclinações dos irmãos aqui no verso número 2 é exatamente isso. Que eles estavam colocados nesse rio, boiando apenas, né? E sendo levados segundo o curso do mundo, incapazes de entender para onde estavam indo, sem sentido, sem volação própria, apenas deixando com que o mundo levasse, incapazes por quê? Porque estavam mortos. E Paulo vai colocar então no verso 2, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, e é obviamente que ele está falando aqui
dos demônios e da vontade que Satanás impera sobre a sociedade, né? O principal objetivo de Satanás, irmãos, é manter você inanimado. Pense comigo, se você estiver ocupado o suficiente, buscando as suas próprias vontades, buscando os seus tesouros, buscando construir os seus castelos aqui na terra, buscando prazer, conforto, e se você estiver cego por isso, é exatamente esse o objetivo, estará completo o objetivo de Satanás nas nossas vidas. Porque nos tornar inanimados, nos tornar cegos para Deus e apenas ter visão para nós mesmos, nos torna mortos. Mortos em nossos delitos e pecados, em nossas próprias vontades. Então, por isso que essa é a vontade do príncipe da potestade do ar. Fazer nós estarmos em uma situação de um estado vegetativo, espiritualmente falando. E Paulo vai continuar no verso 13 dizendo assim, entre os quais nós também andamos outrora. E aí ele se coloca no barco junto com os irmãos. A gente lembra de Atos capítulo de número 9, né? Se tem um camarada que estava morto espiritualmente, era Paulo. Porque além de não entender Cristo como sendo Deus, ele ainda perseguia os cristãos, né? No momento de sua conversão, o que ele estava fazendo? Indo para Damasco para perseguir. Ele tinha ganhado carta de autorização lá do Sinédrio para perseguir os camaradas. E Deus vem e muda a vida dele. Então Paulo se coloca no barco dizendo assim, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Exatamente o que eu já falei aqui, Paulo ratifica dizendo assim, irmão, se você está cego pelas vontades da nossa carne, aí entenda, você não precisa para estar morto espiritualmente, ser um camarada que está se prostituindo, se drogando. Não, irmãos. Basta você estar cego para o reino de Deus, cego para Cristo, em busca das suas próprias vontades e prazeres. Pronto, já fechou o pacote. E Paulo vai dizer assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por causa disso, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Entenda, irmãos, o homem, por natureza, ele está digno da ira de Deus. Porque a natureza do homem é feroz, é ruim, é má. E a gente entende isso, muito do pensamento filosófico moderno já entende. Não, moderno não. Na verdade é antigo. Já entende esse estado de corrupção do homem. Se a gente parar para pensar um pouquinho, refletir sobre as coisas, né? A gente vê que a gente vive hoje numa sociedade com muitas leis e muitas regras sociais, né? E se a gente for voltar no tempo para ver quando que isso surgiu, né? Quais foram os modelos, quais foram os princípios que formaram a constituição dos países, foram princípios cristãos. Porque os políticos da antiguidade entendiam, já numa filosofia bem centrada e conservadora, de que o homem precisa, obrigatoriamente, viver debaixo de regras. Nós temos um pensamento hoje muito forte na nossa sociedade, todos os irmãos conhecem, do pessoal que não gosta muito de regras, não é mesmo? Que acha que a punição não deve ser aplicada, ela deve ser mais branda, que acha que as pessoas podem assumir os seus gêneros como bem entenderem, negando a natureza biológica do ser humano, e que entende essas regras da sociedade como algo limitante, algo que escraviza o ser humano, dizendo assim, eu devo viver da maneira como eu quero. O Estado em si ele não pode me dizer a maneira como eu tenho que viver. Só que o pensamento filosófico conservador, desde antigamente, já entendia isso de forma diferente. Existia um filósofo alemão que tinha uma frase muito famosa. Se você não impor regras sobre o ser humano, ele será escravo de si mesmo. Porque daí, em vez de você viver com algumas regras que guiam a vida em sociedade, e aí enquanto muitos vão pensar que essa regra vai escravizar o ser humano,
todo cristão entende que se ele não viver debaixo de mandamentos e de regras, ele vai ser escravo só que de outra coisa, das suas próprias vontades. Porque o ser humano que ficar deliberadamente livre para fazer o que quer, certamente vai escolher aquilo que é mal. Por isso que Jesus nos deu mandamentos também. Por isso que Jesus nos transforma e nos dá um caminho para seguir, né? Já foi falado aqui várias vezes a forma como Jesus nos salva e nos vira de volta para a lei, dizendo assim, ó, agora siga, por volação e por vontade própria. É essa a natureza que o ser humano tem. Simplesmente assim, deixa ele livre e tu vai ver no que dá. Né? Por que eu tenho alguns amigos que são anarcocapitalistas, né? Que eles são contra o Estado e tudo mais. Acho que não deveria existir Estado. Muito legal, numa utopia é muito legal, mas como é que faz isso? Deixa o ser humano livre, camarada. Não espere nada bom disso. A não ser que toda a sociedade fosse nascida de novo, aí nós estava bem. Exatamente isso que Paulo está explicando aqui, irmãos, que por natureza nós somos filhos da ira. E veja bem, nós não tivemos que fazer alguma coisa para Deus para estar debaixo da ira dele, porque é por natureza. Isso vem desde Adão. Nós éramos Adão era um ser humano perfeito, uma extensão de Deus, sem pecado. E quando ele cai, tudo que vem depois dele vem corrompido. Então, por natureza, nós éramos filhos da ira. E meu Deus do céu, né? Agora, no verso 1, verso 2, verso 3, Paulo vai falar dessa situação de desgraça do ser humano. E a gente vem falando isso aqui até agora, tentando explicar as palavras de forma mais profunda que Paulo vem dizendo. E aí no final ele diz que nós somos filhos da ira e por natureza. Que não é por causa das nossas obras, até porque nossas obras não contam nada, não é mesmo? Não contam nada. Aí ele vai dizer no verso 4 assim, mas... Aí tem até um nome do português que é uma conjunção... Esqueci agora, o pessoal gosta de português aí... adversativa, uma conjunção adversativa no texto que vai dizer assim, ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delito, nos deu vida juntamente a Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, o primeiro passo não foi nosso. Veja nosso estado de queda. Isaías, no capítulo 64, verso 6, ele vai dizer que todos nós éramos como imundo, e todas as nossas justiças, em algumas traduções ele fala obras de justiça, eram como os trapos da imundícia, e todos nós murchávamos como folha, e em todas as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatavam. Não foi, irmãos, como a imagem de Michelangelo lá que nós erguemos a mão para Deus, não. Estando nós mortos, Paulo vem no texto e diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então ele nos amou porque ele é rico em misericórdia. E ele é rico em misericórdia, daí vira um loopzinho, né? Por causa do grande amor com que nos amou em Cristo Jesus. É muito fácil a gente entender a dor de um irmão e se compadecer com ele, ter empatia, ajudar aquele irmão e ajudar a carregar o fardo dele, que a gente viu lá no capítulo 6 de Gálatas. É muito mais fácil, é muito mais possível quando a gente já passou pelo que ele passou, né? A empatia vem de forma mais natural, porque a gente passou pela dor dele. A gente entende o sofrimento daquele irmão. E aí Paulo vai dizer assim, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Em Cristo Jesus, Deus se faz carne e vive a nossa humanidade. E vive os nossos sofrimentos e nos entende. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, ele vai dizer assim, ó, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Agora veja bem, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, à confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
exatamente que Paulo vai falar que esse sumo sacerdote que é Cristo foi como nós. Em tudo foi tentado e muito diferente de nós, em nada pecou. E por ser como nós, nos amou e por ter nos amado, teve misericórdia da gente. É exatamente essa empatia que a gente sente de forma muito maior, de forma incondicional e infinita. Deus sentiu por nós e nos tirou desse estado deplorável do verso 1 até o verso 3, para entrar com essa conjunção adversativa aqui, dizer assim, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Quando estávamos ainda nos mortos, irmão, Deus não esperou. Aí a gente tem que entender outra coisa aqui, muito importante. Para a gente não confundir um pouquinho a ordem das coisas, né? Se Ele não deu vida estando nós mortos ainda em delitos e pecados, é porque Ele não esperou a gente ajeitar a nossa vida para receber a gente. Deus não esperou a gente arrumar a nossa vida e perdoar os irmãos que a gente tinha ofendido, não esperou nada. Ele pegou nós daquele estado deplorável, a gente não teve que fazer nada antes, e nos tirou de lá. Nos amou, nos deu nova vida, nos abriu os nossos olhos, nos virou agora para uma vida de retidão e falou, agora vai, meu camarada, agora vai, meu filho, porque agora tu é capaz de fazer isso. Antes, morto no lamaçal do pecado, no fundo do poço, tu não tinha capacidade de fazer nada. Eu não espero de você que você arrume sua vida para que eu possa lhe alcançar. Porque estando vocês ainda mortos em pecados, Deus os alcançou por causa da sua infinita misericórdia em Cristo Jesus. Que grande misericórdia é essa de Deus, irmãos? Quem dos nossos conhecidos e amados irmãos fariam isso por nós? Ninguém. É comum hoje de nós esperar dos outros, né? Como é difícil a gente fazer sem esperar em troca, ou fazer mesmo que a gente sabe que aquela pessoa não merece, pois foi exatamente isso que Cristo fez. E estando, verso de número 5, e estando nós mortos em pecado, nos deu vida juntamente a Cristo, pela graça sois salvos. E veja como Paulo vai começar a ratificar isso a partir daqui. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Aí não é uma questão só que Jesus nos tira do fundo do poço, do lamaçal do pecado, e nos traz para fora. Ele ainda, juntamente com ele, nos dá nova vida. E agora essa vida consiste em duas coisas também. E da mesma forma como a morte consistia em vida para o pecado e morte para Deus, agora a vida em Cristo constitui vida para Deus e morte para o pecado. É exatamente isso, é o contrário, ele vira a chave. Ele faz a conversão, a metanoia da nossa mente, segundo Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse mundo, é transformado pelo poder da renovação de vossa mente. E ele transforma tudo isso, nos faz amar as coisas que são de Deus e odiar os pecados da nossa antiga vida. Nos tira dessa escravidão. Isso significa que a gente não vai mais pecar? Com certeza não. Mas nós não somos mais escravos daquilo. Nada nos impede de tropeçar em alguma poça e nos sujar com lama. Mas o poço em qual nós nos encontrávamos, Cristo nos tirou de lá e nos tirou daquela escravidão. Veja bem, que Ele nos ressuscitou com Ele, porque somente nos tirar do poço não bastava. Então, juntamente de uma forma como Ele ressuscitou na cruz, Ele nos ressuscita com Ele para uma nova vida, para um novo nascimento, igual a conversa que Jesus tem lá com Nicodemos. Pense em relação a Nicodemos e tipifica ele como as boas obras, né? Nicodemos, um professor judeu, mestre da lei, chega diante de Jesus e fala assim, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Ô Nicodemos, mas tu não é mestre da lei, camarada? Olha, tem que nascer de novo. Sem entender isso, aí Nicodemos fala assim, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, né? Tem que nascer de novo, Nicodemos. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. É necessário que depois que você é tirado do fundo do poço, Ele te ressuscite para uma nova vida. E esse pacote aqui é completo. Ninguém sai do fundo do poço, lamaçal no pecado, e continua morto fora do poço. É um pacote completo.
E é exatamente isso que ele já vinha explicando no processo de eleição. Irmãos, ninguém é eleito só para a vida eterna, não. E vive aqui no mundo a vida do jeito que bem quiser. E vem na igreja. Não, eu venho na igreja que eu vou cumprir meu papel, eu vou louvar a Deus, e depois, durante a semana... Não existe isso, irmãos, não existe. A vida em Cristo é um pacote completo. Ou é desde o momento da conversão uma vida em retidão com Deus, ou você não é salvo. E ponto. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí Paulo vai usar de novo aquela linguagem, da parte espiritual para introduzir os irmãos. Certamente os lugares celestiais é o céu, só que ele usa essa linguagem aqui para tornar mais inteligível aos irmãos lá. E no verso de 8 até o 10, Paulo vai dizer, vamos pegar pelo verso 7 primeiro, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco. Em algumas traduções, que seria a tradução mais bem colocada, talvez algumas bíblias dos irmãos aí estejam para nos mostrar a incomparável riqueza de sua graça. E essa é exatamente um dos objetivos do processo de salvação do ser humano, nos mostrar essa riqueza incomparável. E por que é incomparável? Bom, é muito simples. É porque a gente não tem como mensurar isso aí. Aqueles que estão em Cristo não vão conseguir mensurar, irmãos, o tamanho prazer que nós teremos em Cristo nos céus. Se a gente pegar, por exemplo, uma foto, um cartaz todo em branco, não, uma foto, melhor dizendo, uma foto, e coloca um objeto naquela foto ali suspenso, qualquer objeto. Um objeto que possa ter vários tamanhos. E tu coloca ele na foto, é difícil tu dizer que tamanho que ele tem, por quê? Porque não tem nada para comparar, não é mesmo? Não tem nada para fazer uma comparação. Não tem uma pessoa do lado de um carro para tu ver se ele é grande ou ele é pequeno. É exatamente o que está falando aqui. Irmãos, não existe nada na Terra hoje que vocês possam usar de comparação para entender as riquezas que Deus nos entregará nos céus. Esse processo aqui, que Deus nos tira do lamaçal do pecado, tem como objetivo final nos dar riquezas incomparáveis em Cristo. Riquezas incomparáveis em Cristo Jesus. E agora no verso 8 até o 10, ele vai dizer que todo esse processo, e veja como isso não é incomum nas cartas de Paulo, que todo esse processo é para a glória de Deus. E no verso número 8 ele vai trazer esse verso muito conhecido de todos os irmãos, que é: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E é interessante que, como a gente, estudando e meditando um pouquinho sobre todo o início do capítulo, esse verso número 8 pesa muito mais, se torna muito mais profundo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, os quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Todo o caminho está preparado até os céus para o crente em Cristo, desde o momento da conversão, todas as suas boas obras e o seu findar em Cristo nos céus. Agora a gente vai ter que dar uma corrida, porque ele vai abrir a segunda parte agora. Se até agora ele falou do estado em que estávamos em Cristo, e a forma como Cristo nos resgatou desse estado deplorável de morte, para riquezas imensuráveis do céu, e para a glória de sua graça, e para o caminho de boas obras, dizendo de onde que ele nos tirou, agora ele vai dizer, pegar um pouquinho dessa parte dos judeus, e vai dizer que outra coisa que aconteceu foi a junção dos povos em um só povo chamado igreja. Ele vai dizer no verso 11 lá: portanto lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, porque por causa daqueles que se intitulam circuncisos, Paulo fala por causa daqueles que se institulam, porque lá na carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: irmãos, não é circunciso quem é circunciso na carne, mas aquele que é circunciso no coração. Paulo vai dizer, esquece esse negócio aí. Em outra situação ele vai dizer assim, não é Israel aqueles que são israelitas. Em outra situação ele vai dizer assim, que não é descendente de Abraão aquele que é pela genealogia.
Várias vezes ele vai dizer sobre isso assim, ó. Por isso que ele diz esses camaradas que se intitulam circuncisos. Que de circunciso não tem nada. Que são circuncisos na carne, mas o coração é uma pedra. Não é mesmo? Aí Paulo vai dizer assim, ó. Vocês que estão sendo chamados de incircuncisão, que era uma ofensa da parte dos judeus aos gentios, por esses camaradas que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, porque Ele é a nossa paz, no qual ambos fez um. Vamos a Gálatas, capítulo de número 3, verso 27 e 21. Não precisa me acompanhar, irmãos. Ou me acompanhem também. Vamos lá. Gálatas, é só uma folhinha para trás aqui, né? Gálatas, capítulo de número 3, verso 27 e 28. Veja o que Paulo vai falar. Vamos ler o 26 por questão de contexto. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque tanto quanto fostes batizados em Cristo, vos revestiste. De forma, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque de todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não existe mais a separação, irmãos, que os judeus faziam, e até muito mesmo a igreja gentílica fez, né? Porque isso aqui foi uma rixa de séculos. Enquanto os judeus perseguiam os cristãos no primeiro século, logo no terceiro século, quando a igreja cristã se oficializou, eles começaram a perseguir os judeus. Vários relatos dos pais da fé de perseguição dos judeus. Não se entendiam como um só povo. Não existe mais gentil, judeu, existe igreja. Existe igreja. Tem muitos irmãos que vão fazer uma interpretação lá da carta do livro de Apocalipse, da carta que João escreve lá às 7 igrejas da Ásia, fazendo uma divisão entre, o povo de Israel aqui vai ter um tratamento à par e tal. Não, irmãos, não existe mais povo de Israel. Quem se converte vira igreja. Não tem mais acepção. Quem se converte vira um só. E esse foi o propósito de Deus na redenção, porque ele vai continuar dizendo assim, ó, no verso número 14, porque Ele é a vossa paz, no qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Essa parede da separação era a parede que separava o pátio do templo como o santo e o santo dos santos. Né? Então nós tínhamos aqui a parede da separação, daqui para frente nenhum gentil podia passar. Até hoje, em alguns museus, tem as placas que os judeus escreviam, dizendo assim, ó, que se você não for judeu e passar desse ponto, eu não me lembro exatamente as palavras, mas maldição e morte estará sobre ti. Esse primeiro muro do templo impedia com que os gentios entrassem ali no pátio, né? E no pátio tinha uma outra divisão, e a partir daquela divisão apenas os levitas e os sacerdotes podiam entrar no santo. E nos santos dos santos apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer oferta de libação lá, né? Ofertar o cordeiro para o povo. Então essa parede de separação do templo é o que Paulo está dizendo que Cristo derrubou. Cristo derrubou, e quando a gente fala a respeito de templo, Cristo desfez duas coisas. A parede de separação que criava dois povos, se fez de uma só igreja, e o véu que fica lá dentro também, que foi rasgado de cima para baixo, dando agora, tanto a judeus quanto a gentios, e todos que se tornam igreja, acesso a Cristo Jesus. E aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo paz. E outra coisa que a gente precisa entender, que Paulo vai falar do verso 11 ao 18, é que Paulo diz que nós somos aproximados, mas Paulo não diz que os gentios, agora com a morte de Cristo, têm acesso ao judaísmo. Vocês agora que são gentios, que eram chamados de circuncisão, agora com a morte de Cristo, têm acesso a Israel, têm acesso ao judaísmo. Não é isso. Tem acesso a Cristo. Paulo não chama somente um povo para a reconciliação com Deus, junto com outro. Ele chama os dois povos para um novo lugar. Tanto o judeu quanto o grego tem que sair do seu estado e vir para Cristo. E é o que Paulo está dizendo lá. Ele vai falar assim, olha, vocês que são judeus devem abandonar a vossa religiosidade. Vocês que são gentios, abandonem o vosso paganismo.
porque de vocês dois, Cristo na cruz fez um novo homem. Eu não estou juntando judeu com gentil com judeu, agora tornando tudo judeu. Não, esquece isso aí. Esquece esses estereótipos. Deus está fazendo igreja. Igreja, o seu corpo é igreja. E no verso 15 ele vai dizer assim, ó, para que dos dois criassem em si um novo homem, né? Um novo homem. No verso de número 14 ele vai usar o exemplo do templo, né? E ele vai dizer assim, dizendo, no verso número 16, reconciliaste ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. E vindo, evangelizou a vós que estáveis longe a paz, e também aos que estavam perto, fazendo a situação dos dois povos. Nós temos uma situação lá em Atos, no capítulo de número 21, que exemplifica muito bem isso. Paulo está sendo levado a Roma já, para ser preso em prisão domiciliar lá depois, e lá no capítulo de número 21 de Atos, ele vai até o templo, e aí os judeus estavam tentando achar alguma coisa para prender Paulo, né? Há muito tempo. Só que Paulo entra no templo, lá no capítulo número 21, com um camarada chamado Trófimo. Esse Trófimo era um gentil de Éfeso. E aí eles pegaram exatamente esse fato para prender Paulo. Então vocês entendem que era uma aberração para os judeus qualquer gentil entrasse no templo. E Trófilo passou pela parede da separação. Porque com certeza Paulo já tinha entendido que Cristo derrubou isso, né? Derrubou essa lei. Agora, isso significa que as coisas ficaram mais fáceis para o crente? Porque, para vocês terem uma ideia, na época do templo, o sumo sacerdote que uma vez por ano ia até o Santo dos Santos para fazer oferta de libação pelo povo, ele passava 2 semanas de purificação. E há alguns manuscritos do período interbíblico, tá, que não são canônicos, que dizem que se o sacerdote pecasse em sonho contra Deus naquela semana, ele era consumido no Santo dos Santos. E ele ficava em um processo de purificação 2 semanas. Os camaradas amarravam uma corda na cintura dele e ele passava por aquela metragem de véu que tinha, um véu muito grosso, até chegar no Santo dos Santos. Se lá se ele encontrasse em pecado, Deus o fulminava. Ele caía por morto e os irmãos puxavam ele por uma corda. Mas agora em Cristo a gente não tem mais isso, irmãos. Nós não temos mais o véu, mas o Deus é o mesmo. O que lhe faz a gente pensar que a gente pode chegar de qualquer forma diante de Deus? O Deus que habita no Santo dos Santos é o mesmo. O Deus que habita num lugar sublime é o mesmo. A parede foi derrubada, o véu foi rasgado, mas o Deus que habita é o mesmo. E o que nos faz pensar que nós podemos adorá-lo de qualquer maneira, não é mesmo? 1 Coríntios capítulo 3 diz que toda obra será provada no fogo. Toda obra será provada no fogo. Então não é que nós, por mais que nós tenhamos boas intenções, não é mesmo? E o camaradinha que foi carregar a Arca da Aliança quando Davi voltava da busca da Arca para Israel, Davi, um dos primeiros atos que ele fez quando ele assumiu o trono, foi pegar a Arca da Aliança e trazer de volta para casa. E num certo ponto, aí Deus tinha ordenado que a Arca da Aliança fosse carregada pelos levitas, com varas que passassem por dentro das hastes, carregada nos ombros. E Davi pega a arca e coloca numa carroça, né? E no certo ponto os bois balançam a carroça, e a arca vai cair, o camarada vai ajudar a carregar a arca, coloca a mão na arca e é consumido. Morre na hora. Mas ele foi ajudar, a intenção dele era boa. Pois é, que Deus tem uma maneira de ser adorado. E ninguém pode adorar ele de qualquer maneira, por mais que as intenções sejam boas. Então, irmãos, o véu se rasgou, nós temos acesso a Deus, mas o Deus que habita lá é o mesmo. No verso 20 e 22, já finalizando, Paulo vê que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, e quando Paulo fala de edifício, ele fala de igreja, porque ele também compara a igreja como um edifício lá na segunda carta aos Coríntios. Todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Outra verdade que Paulo ensina aqui no texto é que o fundamento da igreja está posto e fechado. Cristo é o fundamento da igreja e ele foi colocado pelos profetas e apóstolos, de forma que ninguém mais pode colocar outro fundamento. Se alguém acrescentar alguma coisa às Escrituras, retirar alguma coisa nas Escrituras, irmãos, esse não é de Cristo, porque o fundamento está posto. Cristo é o fundamento. O que nós sabemos sobre Cristo? Aquilo que os apóstolos nos disseram.
Ninguém mais pode ter nova revelação doutrinária sobre Cristo, porque está fechado e o fundamento está posto em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé? E meditar pelo menos sobre alguns pontos aqui desse texto, para a gente recapitular. Durante a semana eu vou mandar resumidamente o sermão para que os irmãos voltem para o texto e releiam o texto, para quando a gente finalizar essa carta aos Efésios aqui, os irmãos terem toda a carta em mente e conseguirem louvar a Deus com esse conhecimento. Deus nos resgatou estando nós ainda mortos em pecados, e isso não dependeu de nós, porque se dependesse de nós, a gente estaria morto até hoje. Deus, após nos resgatar do lamaçal do pecado, do fundo do poço, não estendendo a mão, nos ressuscitou com Ele para boas obras, no qual de antemão, antes da fundação do mundo, Ele preparou, de forma que se somos salvos em Cristo Jesus, já somos salvos agora. E todos que estão em Cristo Jesus são um só povo, um só povo. A gente mata nosso igregismo dessa maneira, né? Mata nosso igrejismo. As seitas que dizem por aí que somente os que são da religião deles vão ser salvos e tal. O que eles fazem com o capítulo 2 da carta aos Efésios? Somos um só povo, independente de placa, irmãos. A igreja de Cristo é invisível e universal. E universal em Cristo Jesus.